devocional do Ministério Restituição com Cristo. Preletor e ministro da Nova Aliança Pedro Cordeiro. Devocional para edificação da alma. Que a misericórdia de Deus seja conosco. Palavra de hoje. Quando Jesus está no barco. Dai-nos, Senhor, teu entendimento e que tua graça seja abundante em nossas vidas. Abre nosso coração para receber tua palavra. E que a tua palavra gere frutos. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo e Salvador. Hoje, o nosso devocional vem falar do momento em que Cristo estava naquele barco e sobre ele e seus discípulos vem uma forte tempestade. O nosso texto-tema de hoje está no livro do evangelista Marcos, capítulo 4, de 35 a 41, que diz o seguinte: E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: Passemos para o outro lado. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco. E haviam também com ele outros barquinhos. E levantando-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia, e ele estava na popa, dormindo sobre uma almofada. E despertaram-no, dizendo-lhe: Mestre, não se te dá que perecemos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. E disse-lhes: Por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor, e diziam uns aos outros: Mas quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Na verdade, neste dia, os discípulos enfrentaram uma grande tempestade, como nós acabamos de ler em Marcos capítulo 4, de 35 ao 41, não é verdade? Uma tempestade que poderia ter acabado com suas vidas. Mas isto só se Jesus não estivesse no barquinho deles. Notem que eram barcos frágeis. Note também que a tempestade era terrível. A Bíblia fala sobre isso, é ou não é? Mas isso não é o que importa. Olha, vejam bem, o Titanic foi construído como uma fortaleza flutuante. Quem lembra disso? Porém, afundou em sua primeira viagem. Lembram do filme? Pois é, os barquinhos dos discípulos não eram fortalezas, mas o que tem autoridade sobre o mar e sobre a tempestade estavam com eles. Isto é o que importa. Provavelmente existiam embarcações melhores no mar naquele dia, embarcações mais seguras, embarcações que dariam um conforto maior a Jesus do que daquela simples almofadinha que ele estava deitado, dormindo, sossegado, né? Mas Jesus não escolheu um barco assim, escolheu aquele onde mais precisava dele. Sabia? Pois é, a nossa autossuficiência pode nos afastar de Deus, sim, verdade. Pode afastar Deus de nós, sabia? Pois a nossa riqueza não lhe chama a atenção e nem tampouco a nossa glória lhe impressiona. Mas ele inevitavelmente se compadece daqueles que dependem dele. Seja dependente do Senhor, aprenda a depender do Senhor. Porque quando a tempestade vem, é normal imaginarmos que Jesus não está se importando com a situação. É ou não é? Muitas vezes a gente fala assim: Deus está em silêncio, Deus não fala mais comigo. Cadê o Senhor? A gente acha que Deus não está se importando com a situação. Veja o que os discípulos lhe dizem: Mestre, não se te dá que perecemos? Ou seja, ali os discípulos estavam com medo de morrer, E falou: Mestre, Senhor Jesus, o Senhor não se importa que a gente venha morrer? Estamos aqui no sofrimento aqui. Meu Deus, o Senhor aí dormindo. E a gente aqui no sufoco tremendo. E Jesus dormindo. E eles apavorados, Não é exatamente assim que nós nos sentimos quando alguma tempestade desta vida nos surpreendem? É assim. A gente pensa assim,
Será que o Senhor não se importa comigo? Não se importa com a minha família? Será que Ele não vê a minha angústia? As minhas lágrimas não fazem diferença para Ele? Pois é assim ou não é? Mas aqui nós entendemos que quando o barco está quase afundando e ele ainda permanece dormindo sobre uma almofada, é porque ele está provando a nossa fé. Olha o mistério aí. Olha o mistério se revelando aí. O fato é que antes que as ondas engolissem de vez o barco, ele se levantou e ordenou ao vento e ao mar: aquietai-te. O barco onde Jesus está jamais afunda. Não foi o desespero dos discípulos que fez com que ele agisse. Não foi aquele alvoroço dos discípulos. Senhor, não te importa que nós venhamos morrer? Não foi isso que fez com que Jesus se movesse, não. Ele tinha o momento certo de acalmar a tempestade. E quando ele faz isto, o resultado é maravilhoso. Houve grande bonança. Está na Bíblia, está escrito. Houve grande bonança. A obra do Senhor é perfeita. Ele não transforma a água em chá. Ele a transforma em vinho. Ele não diminui um pouco a força do vento. Ele faz que haja completa bonança. E os discípulos, mais uma vez, são surpreendidos por ele. E dizem: quem é este que até o mar e o vento lhe obedecem? E pensar que Natanael o seguiu simplesmente porque ele lhe disse: vi-te debaixo da figueira. Bem que Jesus o havia prevenido: coisas maiores do que estas verás. João 1,50. Jesus já fez coisas grandes na sua vida? Já ou não já? Para pensar. Mas tenha certeza, Ele ainda vai te surpreender muitas vezes mais. Buscando navegar sempre com Jesus no meu barquinho, assim eu sei que a tempestade não pode me afundar. E glórias ao Senhor Jesus. Devocional do Ministério Restituição com Cristo. Preletor e ministro da Nova Aliança Pedro Cordeiro. Ministério Restituição com Cristo. Um ministério intercessor de almas. Um ministério proclamador da palavra. Um ministério de defesa do Evangelho. Devocional do Ministério Restituição com Cristo. Preletor e ministro da Nova Aliança Pedro Cordeiro. Ministério Restituição com Cristo. Um ministério intercessor de almas. Um ministério proclamador da palavra. Um ministério de defesa do Evangelho. Devotional of the Restitution Ministry with Christ. Prelate and Minister of the New Alliance Pedro Cordeiro. Ministry Restitution with Christ. An intercessory ministry of souls. A ministry that proclaims the word. A ministry of defense of the gospel.